Fala, galera. Hoje a gente está com o Ceruti aqui, meu grande amigo Ceruti. E nós vamos, além de falar de FIBO, né? Que eu acho que é o que todo mundo espera. Nós vamos contar umas historinhas aí do Ceruti também, como é que foi essa carreira dele aí, que formou em economia, depois foi mexer com pão, e depois foi dar aula, e depois voltou a treinar. Então, assim, eu queria que você pudesse, Eru, te dar uma palhinha, uma introdução aí dessa historinha, né? Para a gente primeiro, para a galera conhecer, que eu acho que essa história aí poucos conhecem, né? Então, acho que seria interessante você contar, que é uma história, assim, eu acho, de sucesso, superação. Então, acho que vale a pena a galera ouvir, né, para você inspirar essa turma aí. Então, primeiro agradecer a você, Keto, agradecer ao professor Márcio por todo o carinho de sempre, agradecer a vocês do Plano FIBO, dos grupos. Eu costumo dizer que falar de você mesmo é a pior coisa do mundo, né? Porque sucesso, performance passada não garante sucesso futuro. Então, a gente ultimamente no mercado só vê vencedor, né? É todo mundo vencedor, só tem vencedor, né? E aí aquela história de todo mundo só vê as cachaças que nós tomamos, né? Os tombos que nós leva ninguém vê. Mas eu vou tentar resumir aqui porque é uma história grande, longa, eu acho, o que eu digo assim, a minha vida, eu brinco que a melhor coisa que eu fiz na minha vida é criar história para contar para o meu neto. E eu acho que é isso. A gente vive numa sociedade, né, Keppel, que eu acho que o professor vai se identificar muito quando eu falar isso, né? Que a gente foi criado, principalmente as pessoas mais velhas, mais novos, não, nessa geração aí mais moderna, mas esses velhacos aqui, a gente é uma geração que a gente era educado para passar o primário e ir para o ginásio, e ali com 16, 15 anos, que tu não sabe nada da vida. Com 16 anos, 15 anos, tu não sabe o que da vida, não sabe nada. E aí eu estou obrigado a escolher uma profissão que você ia ter que ficar 30, 40 anos nessa profissão, era obrigado a ser feliz. Se você desistisse dessa profissão, você era derrotado, você era loser, você era, né? E aí você pensava em começar a viver lá com seus 60, 70 anos. Eu sempre fui, desde menino, avesso a essa história. Né? E eu sempre fui meio contrarian, sempre assim, cara, por quê? Por que eu não posso, no meio do caminho, desistir? Só que eu tinha uma coisa, Cap, desde muito pequeno eu sabia que eu queria ser economista. Eu me lembro muito menino, com 10 para 11 anos, a paixão que eu sempre tive por gráfico, por número, aquilo me fascina. A minha esposa até, às vezes, brinca comigo, fala assim, cara, tu é muito doido mesmo, não é possível que você numa linha ou nesses candle verde e vermelho aí você vê beleza. Eu vejo beleza. Eu consigo olhar aquilo e falar, cara, mas que coisa bonita, né? Às vezes, professor, às vezes você tem que se controlar, porque dá vontade, na hora que está analisando, dizer assim, pô, que gráfico lindo, e não pode, porque ainda, né, pode estar influenciando, mas enfim. Eu sempre gostei muito de economia. E eu sempre sabia, desde menino, eu sabia que eu queria economia. Só que, quando eu entrei na faculdade, né, veio aquela coisa, e eu queria PUC, eu sempre quis PUC, eu sabia que a minha economia era uma economia mais matemática, menos política, menos social, era uma economia mais de ação, de prática, daquela coisa do entender o que depois virou prêmio Nobel, que é o tal do Free Economics, e que fez a minha especialização aqui nos Estados Unidos em Neuroeconomics e Choice Architecture. Mas a brincadeira que eu queria era essa. E quando eu caio na faculdade, eu fui direto para um banco, que era o caminho natural naquela época. A gente está falando no início da década de 90, tá? 90 para 91. Eu era muito menino, 16 anos, eu entrei muito novo na faculdade, com 16 anos eu já estava na PUC, cara, aí lá no diretório, lá no departamento da PUC, tinha um monte de gente lá, caçando talento, e eu fui para um banco,
Só que, por questões da vida, por grana, por dificuldade, eu era menor, não tinha remuneração, não sei o quê, eu tive que abrir mão da minha carreira no banco e ir para a área corporativa para fazer dinheiro, porque era onde o único caminho. E a base que eu criei no banco de análise, junto com o Main Street, me veio na cabeça, aí a coisa do contrarian, que naquela época, a gente está falando do início dos anos 90, eu não conseguia entender por que e até hoje acontece isso, tá? Por que o Wall Street é tão distante do Main Street? Por que o Main Street é tão distante do Wall Street? Por que as empresas, no seu dia a dia, não levam em consideração nas suas análises, seja análise de risco, análise de projetos, os gráficos que contam a história do que está se vivendo? Né, professor? É teoria de Down pura. O gráfico grita. Se está certo ou está errado é outra história. Mas o gráfico está lá gritando. E eu não conseguia entender por que as empresas não tinham uma areazinha, um maluquinho que pegasse essa história e tentasse levar isso para as decisões corporativas. Ignorava o gráfico, né? Completamente. E não é só. E o pior de ignorar, Kep, é uma coisa que até recentemente a gente viveu, e aí eu acho que o professor Rossi teve uma grande. Até me emociono, mas eu acho que ele teve um grande papel nessa história, porque até muito pouco tempo atrás, se você era grafista, você nem olhava para a tua cara torto. Ria da sua cara, né? Cara, grafista, isso não presta. Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu peguei essa minha base todinha do banco, levei para dentro das empresas e criei uma área de projetos que eu tinha essa consideração e, graças a Deus, Kepler, a coisa deu muito certo. A gente passou aí na década de 90 com projetos muito grandes, muito importantes, década de 90, início do ano de 2000, até que em 2005, 2004, nessa época, 2004, 2005, teve a tal capa do The Economist lá, o Cristo voando, e eu não conseguia ver aquilo. Eu não conseguia. Eu estudava, eu não conseguia ver combustível para aquele bicho estar voando. Seja pela questão fiscal, que era pouco discutida na época, seja por uma questão pelo empuxo inicial que havia lá naquele momento que a gente estava falando ali de 2000 do ciclo das commodities e que vai até 2008. Mas, enfim, eu não via naquele ambiente ali de 2006, 2007, saída do primeiro governo Lula, né? Eu não via fundamento para aquilo. E aquilo começou a me enviesar. Tinha uma euforia muito grande, né? A galera... mais, né? Uma euforia muito. Havia vamos dizer assim, uma mitigação da discussão, assim, empurrava para debaixo do tapete as discussões saudáveis, né? Uhum. Os extremos, é aquela história de extremo, cara. Eu costumo dizer o seguinte: o sucesso está no meio. O sucesso está no equilíbrio, não é nem tão lá, nem aqui, vamos aqui no meio. Só que aquilo começou a me enviesar. E, cara, eu vou te ser honesto, bicho. Tipo assim, recém-casado, 4 anos de casado, doido para ter um filho, uma vontade muito grande mesmo de criar um moleque. Só que, porra, cara, eu olhava aquilo pro Brasil, eu olhava a minha situação, falava, cara, tipo assim, tem que fazer alguma coisa. E aí foi quando eu resolvi dar o stop. Acho que foi o segundo stop da minha vida. O primeiro foi quando eu tive que estopar a minha operação lá, que eu queria continuar no banco, mas por necessidade financeira, e agora eu dei o stop, não mais por financeiro, porque era uma carreira de sucesso, tinha tudo, estava muito bem, mas eu dei o stop aí já, Kepler, por uma questão pessoal. E aí o stop por questão pessoal era o seguinte: vou recomeçar. E recomeçar como? Eu vou levar para o Brasil algo que nunca ninguém fez.
E tinha uma coisa meio de economista maluco, de tentar entender o mercado, de estudar a reação das pessoas, de botar um projeto meu, que eu até então tinha feito um projeto para todo mundo, projeto para as empresas, mas eu queria fazer um projeto meu. Porque sempre você carregava aquela mochila pesada, né, que é assim, deu certo porque a empresa é X, deu certo porque a empresa é Y. Não é empresa nenhuma, não, é um maluco aqui que vai fazer a história. E aí veio a história do pão. Veio a história de 2007 para 2008. E a gente descobriu que no Brasil, na verdade foi em 2006 para 2007, que no Brasil não tinha pães de fermentação natural, por uma série de situações. E, cara, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pedir demissão, vou largar tudo e vou dar uma de maluco e vou começar do zero. Vou virar padeiro. Só que eu nunca tinha... Dois problemas eu tinha. Primeiro, eu nunca tinha feito pão na minha vida, então não sabia fazer pão. A segunda coisa é o seguinte, eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia começar aquela brincadeira. E esse projeto foi um projeto, eu digo que muito mais econômico, no qual o Excel me ajudou muito mais do que chefe de cozinha, que deu muito certo, graças a Deus, e que me trouxe aqui onde eu estou hoje. Na verdade... Onde você estava antes de fazer o pão lá, e que você pediu demissão? Você estava no... Eu estava fazendo projeto, nessa época eu estava fazendo projeto, eu tinha uma empresa, na verdade eu tinha um grupo de empresas, professor, mas a que eu ficava responsável, que eu ficava de frente, era uma empresa de projetos que eu havia criado, que eu desenvolvia os projetos pilotos para Coca-Cola e para Ipiranga. O que nós fazíamos? Nós desenvolvíamos projetos, tá? Inovadores, disruptivos. Então, por exemplo, eu vou falar dos últimos. No início, por exemplo, as lojas de conveniência no Brasil, eu estava de frente do projeto de entrada das lojas de conveniência no Brasil em 93. 92 para 93. Depois, gás natural. A recolocação de gás natural como combustível, depois de um projeto mal sucedido em 89, em 94, logo depois da URV, do Plano Real, nós estávamos de frente. Depois, e aí vai, 2000, nós fizemos um projeto de, não sei se vocês se lembram, um projeto de neutralização de carbono das emissões dos combustíveis da Ipiranga, um projeto chamado Carbono Zero. Depois, em 2002, nós fizemos um programa que nós mudamos toda, e não só da Ipiranga, mas Shell e Petrobras, a forma com que a mão de obra de revendas de postos de gasolina no Brasil fosse abordada. Não sei se vocês vão se lembrar, mas antigamente os meninos se vestiam com um brim muito pesado, eram meninos sem educação, e nosso projeto contemplava o desenvolvimento comportamental, pessoal e técnico, porque nós acreditávamos que aquela unidade de negócios, ela tinha condição de ser uma escola técnica de maneira muito ampla, porque ali você tinha mecânica, você tinha ali engenharia, você tinha ali gestão, você tinha ali a questão sanitária, que manipulação de alimentos, você tinha uma série de micro-universos ali que você podia formar tecnicamente aqueles meninos e criar um ambiente de formação no qual aquele garoto, aquele menino que chegava ali, professor, ele não ia simplesmente conseguir um emprego, mas podia ser uma passagem no qual ele poderia ter um sucesso futuro. Então, nós criamos o programa especialista, que depois virou o VIP, Vendedor Ipiranga de Pista, que nós espalhamos ônibus pelo Brasil inteiro, formando formação técnica essa molecada, mudando a concepção, colocando como... Deixou de ser o frentista para ser uma pessoa especializada. Mas por tudo que você está colocando, eu acredito que grana estava tranquilo, porque a parte das lojas de conveniência, fantástico. Eu lembro dessa parte, teve o primeiro acordo eco mundial, que tinha, você tinha isenção de impostos na comunidade internacional, caso você reduzisse a taxa de emissão de carbono, enfim.
Virou um cartão Visa, isso. Não sei se vocês se lembram. Aí no Google vai ter cartão carbono zero, virou um cartão da Visa. Agora, você não sabia absolutamente nada de pão. Não sabia nada. Eu vou te explicar como chegou no pão. O pão chegou o seguinte... Não, você tem que me explicar como é que você não é louco. Né? Não, eu sou louco. Só que eu quero pegar esse gancho e que vai ficar gravado e gostaria de chamar a atenção das pessoas que têm medo de ser empreendedor, têm medo da vida, têm medo de arriscar, e escuta esse cara aí. Se você que está assistindo agora gravado ou alguma coisa, pensa no que esse cara vai falar, que ele saiu de uma situação confortável, saiu da zona de conforto dele e foi buscar algo que ele sequer sabia se ia dar certo, não tinha a menor noção, não sabia o que era farinha, não sabia a quantidade de tipo de farinha que existe, não sabia que a fermentação natural, como é que era o start disso, não tinha ideia se ia dar certo ou se não ia dar certo. Hoje em dia, você pega a Puma, você pega a Balduco, todo mundo tem fermentação natural e a gente não sabe exatamente se é de fermentação natural ou não, se não tem start industrial ali no meio. E deve ter, porque todo produto ultraprocessado tem. Mas escuta esse cara, gente, da onde vem um espírito empreendedor e acredita no potencial e na força que nós temos. Presta atenção nesse cara. Fala aí, Celito. Por isso que eu queria ouvir essa história. Exatamente isso. Professor, o que acontece? Aconteceu o seguinte, eu estava muito confortável, mas muito infeliz. Porque ter dinheiro não quer dizer ter felicidade. Ter poder não quer dizer ter felicidade. E a minha infelicidade, a minha angústia vinha exatamente, professor, desse cômodo de levar a vida no seguinte, se eu botar aqui em piloto cruzeiro aqui, se eu botar em piloto automático aqui, voo de cruzeiro, eu levo minha vida até o final, tá bonito, não vai mudar. Só que vinha aquela angústia do seguinte, mas o que eu vou contar para o meu filho, o que eu vou contar para o meu neto? Né? E começou coisas a acumularem, essa parte do viés em relação a todo mundo eufórico, não, vamos, e eu sendo, não, vamos segurar a onda, calma aí, é hora de apertar o stop, é hora de botar o trailing gain aqui, é hora de podar a posição, e nego sentando o pau. E isso começou a me incomodar como ser humano. E eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou estopar essa posição aqui, eu vou parar tudo e vou recomeçar do zero. Eu tive uma parceira, e aí eu tenho até hoje, a minha esposa, que eu conheci com 7 anos de idade e que está comigo até hoje, que olhou para a minha cara e falou, tamo junto. E eu falei, tamo junto. Da onde que surgiu o pão? O pão surgiu da seguinte maneira. Em 92, a gente teve a Rio 92 no Brasil. Há 20 anos depois, a gente teve a Rio mais 20. Né? E a Ipiranga, junto com a nossa empresa, criou um projeto de fazer um posto 100% ecossustentável. 100% ecossustentável. E aí desenvolvemos questão de energia, luminosidade, questão de água, desenvolvemos tudo. Quando chegou na parte alimentícia, eles queriam colocar uma padaria dentro dessa unidade e que, como o senhor falou, ela deveria ter escala industrial para alimentar, porque esse é um projeto pioneiro, conosco, e depois ele seria expandido para o Brasil inteiro. Ele deveria contemplar algo industrial, algo de escala, e que teria lá o seu componente não sustentável. E aí eu bati de frente, eu falei, não, eu não vou assinar nada que a gente está vendendo como sustentável e que não seja sustentável. E eu comecei a estudar uma maneira de fazer pão de maneira sustentável, que não é possível, que não existia. Daí caiu a história da fermentação natural. Por quê? Porque eu descobri, através desse estudo, que não existia fermentação natural no Brasil.
existia, sim, maneiras de se usar, aí a gente pode chamar, as pessoas chamam pé de massa, outras coisas, mas que o start, como o senhor falou, era induzido. Tanto que eu, depois de um determinado momento, criei um termo que toda fermentação é natural. Ela pode, a diferença da fermentação é a fermentação, a espontaneidade do início, do start do processo. Porque começou. Por que aconteceu? Depois que o negócio deu certo, aí, como o professor falou, todo mundo pega o nome, todo mundo é fermentador natural. É a mesma coisa que nós vemos no mercado financeiro, todo mundo vende curso, todo mundo. É a mesma coisa, não muda nada, só muda o nome. Mas, enfim. Então, daí surgiu o pão. Como que? Assim, olha, isso não existe no Brasil, não existe um mercado, pelo contrário, nós estamos acostumados a comer pão mole, industrial, feito industrialmente, que sai a cada meia hora, que é fornado a cada meia hora, crocantezinho, mais molinho, não sei o quê. Eu vou criar um pão escuro, azedo, que sai daqui, só sai no bom, quando você entrar numa dinâmica, ele sai no mínimo com 48 horas depois de fabricado, e vou vender isso online. Ou seja, tinha tudo para dar errado. Só que era o desafio de se criar um mercado novo. Por que se criar o mercado? Qual era a loucura de se criar um mercado novo? Era exatamente como o professor falou. Se é para começar, vamos começar. Era 2006, né? 2006 para 2007. E aí nós criamos a SPA Pane. Que era o quê? Eu criei duas coisas. Primeiro, eu criei um modelo econômico para a história chamado One Man Bakery, a padaria de um homem só. Eu fiz isso junto com um padeiro muito famoso aqui nos Estados Unidos, aqui no Arizona, e a gente criou esse modelo, a One Man Bakery, que é a padaria de um homem só. Era um modelo econômico no qual uma pessoa só, ela fazia tudo. Ela fazia da produção, marketing, financeiro, gestão, comercial, distribuição. Uma pessoa só. A entrega também? A entrega é a única coisa que era terceirizada. Mas a parte de comercialização era toda feita automatizada através de um site, de um sistema que nós criamos. Então, esse era o modelo econômico. Paralelo ao modelo econômico, que devia ser desenvolvido, a gente desenvolveu a parte do comércio, da comercialização. E aí criou esse sistema de comercialização, que a gente está falando de 2008, como é que alguém vai pensar em 2008 comprar pão pela internet? Mas esse era o modelo. Era um pão customizado para as pessoas comprarem e ter o pão não mais como fim, mas como meio. Tá? Essa era a ideia do projeto. Só que tinham duas dificuldades. Eu não sabia fazer pão, não tinha a mínima ideia como fazer pão. O conceito era muito interessante, porque era um mercado novo, era um mercado introdutório, disruptivo, e a gente iria começar esse mercado. Só que eu não sabia como fazer pão, e não tinha nada no Brasil. A gente não tinha farinha, a gente não tinha forno, a gente não tinha equipamentos, a gente não tinha fazer nada que a fermentação espontânea necessita, porque a fermentação espontânea tem dois momentos. Um momento é o processo de fermentação propriamente dito. Só que o mais interessante desse processo não é a fermentação, é o que a gente chama de maturação. É como um vinho matura, é como um queijo matura, é como todos os fermentados deveriam maturar, porque a maturação é que vai ativar o processo enzimático e vai trazer sabor, aroma, leveza, todo esse processo ao produto final. Então, quer dizer, esse conceito aqui não existia no Brasil. Não existia equipamento para fazer isso, não existia nada. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente cheguei para minha esposa e falei, estamos juntos? Estamos juntos. Vamos começar do zero? Vamos começar do zero. Pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado. Pedi demissão, peguei minhas reservinhas, coloquei paradinho, meti uma mochila nas costas, professor, e fui bater na porta. Literalmente bater na porta.
Quem é o melhor padeiro da Itália? Esse cara aqui? Tá bom. Passei um e-mail para ele, falei, ó, meu nome é Marcos, uma história é essa, não sei o que, parará. Ó, você me dá uma chance de aprender a fazer pão? E aí o cara me respondeu, por incrível que pareça, e aí você faz aquelas coisas de anjinho, né? O cara me responde e fala assim, dou chance, mas só se você tiver aqui em 2 dias. Se você não estiver aqui em 2 dias, nem precisa aparecer. E aí, professor, recebi o e-mail, liguei para a Alitalia, amanhã, estou indo. E menos de, sem exagero nenhum, menos de um dia depois eu estava lá batendo na porta dele e falei, o senhor disse que eu tinha que estar aqui, eu estou aqui. E agora? E ele falou, cara, tu é muito maluco. Tu está aqui mesmo. Eu falei, tô. E ele falou, tá bom, vem para dentro. E era um moinho na Itália, em Curtarolo, que me recebeu de braço aberto e me deu toda a base que eu tive. Só que não era o suficiente, professor. Aquilo ali que eu aprendi não era o suficiente para simplesmente... Aí eu vou contar essa história porque vai parecer muito o que o professor fala nas aulas dele, né? Tipo assim, eu peguei um pouquinho ali de análise técnica, escutei o influencer falar não sei o quê, pô, eu já sou trader. Não é trader, né? E foi mais ou menos com a história do pão. Eu aprendi aquela técnica toda, falei, cara, mas eu preciso desenvolver a minha escola. Eu preciso, quando as pessoas olhem para esse pão, eles falam assim, esse pão é do Marquinho, né? E aí, quem mais faz pão desse tipo no mundo? Fui para a França, para um padeiro muito famoso na França também. Fiquei um tempo com ele. Depois vim aqui para os Estados Unidos com os 2 melhores padeiros do mundo, Jeffrey Hammerman e Michel Soares. Fui não só aluno, mas trabalhei com os 2 aqui. E aí, depois dessa bagagem, fui para Richmond, na Suíça, para a escola. E depois dessa bagagem toda, eu falei, agora eu posso montar a minha escola de padaria. E aí montei o modelo SPA de se fazer pão. Só que aqui a gente está falando da história bonita, porque a história triste é que isso foi em 2008, né? Uhum. Até 2013, então a gente está falando 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 5 anos. Eu não vendi um pão. Caramba! Na verdade, não é que eu não vendi um pão. Eu vendia pão para a embaixada da Rússia, para os gringos do Rio de Janeiro. Mas o negócio não pegou. O nego olhava para o meu pão e falava que, cara, isso não presta, isso não vai pegar nunca. E aí aquela história, tipo assim, não, eu vou conseguir, o projeto está certinho, tem que adaptar, tem que ajeitar, mas sempre com a filosofia direitinho. Até que em 2013, e aí é só coisa que Deus explica, um padre me achou, gostou do meu pão e me levou para fazer o pão do Papa. Quando o Papa esteve no Brasil, fui eu o padeiro oficial da visita do Papa aqui no Brasil. E aí o negócio estourou. Aí abençoa. O negócio estourou, aí realmente estourou, 2013, 2014, 2015, 2016, o negócio realmente explodiu, e aí é o que eu digo, tipo assim, mais do que projeto, mais do que conhecimento, mais do que... a gente precisa ter foco e resiliência. Nada se aprende do dia para a noite. Ninguém fica rico de hoje para amanhã. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa ter resiliência, mas a gente precisa, para ter isso tudo, a gente precisa ter uma base de confiança muito grande em conhecimento, porque a única coisa que liberta o ser humano é o conhecimento. Na verdade, eu digo que são 2 coisas que libertam o ser humano. A primeira coisa é o conhecimento, a segunda coisa é o desapego. Né? É o desapego a tudo, é o desapego a ego, é o desapego vamos agora, nesse momento de teste de topo, é desapego à posição, é aquele desapego que faz você evoluir. Não é aquele desapego que não está nem aí para nada, pelo contrário, você tem muito apego, principalmente as pessoas que te ajudam nessa caminhada. Mas
É o desapego àquelas coisas que se tornam irrelevantes porque o mundo é dinâmico, porque o mundo roda. Então, e aí foi assim. E para não dizer que a coisa é muito bonito o discurso, que eu sou completamente avesso. Uma das coisas que mais me angustia no mundo hoje é a discrepância entre discurso e atitude. Tá? A SPA tinha um objetivo muito claro, era montar um projeto de fermentação natural no Brasil. Ela sofreu 5 anos até que teve sucesso, e a partir de 2010 para 2012, nós começamos a ver no Brasil pipocar em todas as cidades brasileiras projetos semelhantes à SPA de fermentação natural. Tá? Ô, Cerutti, nesse meio tempo, igual você falou, ficou quase 5, 6 anos aí, né? Só criando projeto, encorpando aquele negócio. Você antes conseguiu fazer uma reserva financeira, se planejou para isso, né? Foi tudo, assim, por mais que seja loucura, essa virada de chave, assim, o cara que não sabia fritar um ovo, foi fazer o pão, você fez um planejamento todo. Usando gráfico. Essa é a pergunta, essa é a resposta. Fiz reserva usando o quê? E usando gráfico para tradar? Não. Não, os investimentos estavam lá. Eu usava gráfico para traçar o planejamento estratégico dos meus projetos. Principalmente utilizando o quê? O Intermarket Analysis, coisa que pouca gente usa. Que nós vamos falar dele. Muita gente dá importância. Eu vejo muita gente ficar focado em papel, focado em setor, focado em índice e esquece de dar 2 passinhos atrás e tentar ver a big picture. Todo. O que está conduzindo ou levando para aquela história? Mas só para concluir, Keppel, segundo só, para dizer o seguinte, o projeto da SPA ele foi muito bem sucedido no seu objetivo e ele foi fechado. Sim. Eu simplesmente fechei. Eu não vendi, eu não passei, eu não... Porque tem aquela história, né? O discurso é muito bonito, não sei o quê, mas na hora que vamos ver, oferta não faltou, convites não faltaram, o SPA, tanto que se vocês olharem Instagram, Google, não sei o quê, tem entrevista na Exame falando sobre isso. Ela simplesmente... Mas o Intermarket Analysis para mim, hoje, uma das coisas mais importantes que as pessoas não dão o devido valor. Só para a gente fechar esse assunto, quantos quilos de pão você chegou a fazer por dia, sozinho? Eu cheguei sozinho a fazer 2 toneladas de pão por mês. Sozinho? 2.000, mais precisamente. O recorde foi 2.487 quilos de pão por mês. Tá louco. 2 toneladas. É bastante pão, né, professor? Os bracinhos ficavam até doendo, né? Quero ver tradar índice e fazer isso aí. Não, é impossível. É impossível. Era uma dedicação total, né, a essa história. Era uma dedicação total. Você acordava às 4h30 da manhã e você trabalhava literalmente, braçalmente nessa história. É claro que durante o projeto você foi criando um modelo, você foi criando as histórias, você foi criando... era um projeto, não era simplesmente eu vou mudar de vida, não. Você foi desenvolvendo um projeto, tanto que criou-se um modelo, hoje você tem revistas científicas, publicações sobre a forma que eu fazia pão, você tem a história da Universidade de Modena estudando hoje uma massa que foi criada com o modelo que eu criei de fabricação, que pode hoje talvez ser aprovada como a única macarrão do mundo que talvez possa ser consumido por diabéticos. Enfim, se criou um modelo. Só que Keppel é aquela história, ele tinha um objetivo e ele cumpriu o objetivo. É a mesma coisa que a gente falar o seguinte, qual é o meu alvo para tal ativo? É esse. Bateu no alvo, acabou. Sai e espera. Né? Mas ele vai embora, mas eu bateu no meu alvo, essa é a minha meta, esse é o meu plano, e acho que isso, né, professor, acho que o senhor pode falar muito bem sobre isso. As pessoas não, na maioria das vezes não falham na entrada, elas falham na saída, mas falham na saída por quê? Porque é difícil? Não, realmente sair é muito difícil, mas 90% das pessoas falham na saída porque não tem plano de saída. A gente faz o plano de entrada, mas esquece de fazer o plano de saída. Né? E esse plano de saída, que eu tinha muito claro na minha cabeça, porque eu sou economista.
E eu queria pegar a experiência da SPA para jogar aqui dentro onde a gente está agora, né? Para fazer disso um grande experimento para entender comportamento humano, movimento de mercado, e etc, etc, etc. E olha, eu vou dizer que foi uma escola maravilhosa para mim. Hoje, quando eu abro um gráfico, quando eu faço uma intermarket análise, você tem uma sensibilidade muito maior desse Walkman, que é um negócio que hoje não teria preço que pagasse isso. Com certeza. Cerutti, me conta aí como é que foi o seu encontro, como é que você descobriu o Fibonacci, o seu encontro com o Rossi lá, como é que foi Na isso? verdade, foi assim. No banco, você sempre, quando você vai para o banco, você tem aquela coisa de eu vou para a mesa, né? Você fica igual a criança assim, eu vou para a mesa, eu vou para a mesa. Só que aquela coisa assim, eu vou para a mesa, eu vou para a mesa. Senhora, só que eu fui expulso da. A gente vivia uma época que não tinha essa coisa de assédio moral, nada disso, né? E eu era estagiário, eu comprava mais McDonald's do que qualquer outra coisa. A minha função no banco, acho que era comprar McDonald's, mas o meu sonho era ir para a mesa. Só que, cara, na primeira oportunidade que me deram, eu fiz uma cagada fenomenal, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e me pegaram para o meu chefe até então, muito delicadamente. Você imagina naquela época, a gente está falando em 91, que não tinha nada de assédio moral, os palavrões que esse cara me xingou, me pegou pela orelha, literalmente, e me jogou na área de análise. Foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. E lá eu tive uma professora, quer dizer, uma pessoa, um guia, que hoje é conselheira da Petrobras, inclusive, virou agora conselheira da Petrobras, e que apresentou todo esse novo universo que até então era uma coisa muito nova. Márcio Noronha, toda aquela velha guarda, né? Tipo assim, aquilo estava todo mundo começando, todo mundo tentando entender que monstro era aquele. O Cartesão, você colocava o disquete, era disquete 1, aí tirava disquete 2, para carregar, acho que tudo demorava mais tempo enfim. E aí eu fui apresentado a essa turma toda, a essas escolas. E aí eu brinco que eu sou da época, eu já mostrei isso para o professor, né? Eu sou da época que a gente fazia isso aqui, ó, papel cartesiano e Kendall escrito. E até hoje eu faço. Isso aqui é um caderninho que eu tenho aqui, mas olha lá, tudo escritozinho, ó. O que faz, o que não faz. Mas, enfim, eu sou dessa época. E meu pai mostrou isso aí para mim. Meu pai tem uns cadernos desse aí também. Não, mas... eu não sou dessa época, não. É novinho. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Acontece que eu fui e me apaixonei por essa história. Eu me apaixonei. Porque eu falava assim, caramba, como num Kindle pode ter tanta informação, né? O que o Didi fala, o que eu adoro, que ele fala assim, pô, Kindle é alfabeto. Né? Cada letrinha é uma letra. O meu desafio é formar palavras, formar parágrafos, do parágrafo contar uma história. Então, essa coisa mais lúdica me encantava, assim, né? E aí, quando eu saí do banco, e aí, quando eu comecei a coisa do projeto, isso era uma coisa que a minha equipe e a gente tinha como toda vez que a gente pegava um projeto e alinhava para tocar o projeto, a gente tinha como, antes, fazer essa análise gráfica do setor, do mercado, dos papéis, eventualmente, que estavam abertos na Bolsa, dos setores aqui fora, para tentar direcionar estrategicamente os riscos do projeto no Brasil, né? E aí eu fui me aperfeiçoando com isso. Mas não era com o objetivo de tradar. Eu nunca tive objetivo até hoje. As minhas posições são todas hold. Eu pego uma posição, você sabe, Kevin, você conhece, você sabe, eu já conversei várias vezes contigo.
Eu não tenho essa dinâmica, eu invejo muito, eu admiro muito, eu pago, desculpa o termo, eu pago o maior pau para esse cara aí que está com a gente agora, que é o Márcio, a capacidade que ele tem dessa rapidez, desse raciocínio, vamos para... Eu não, eu sempre peguei a coisa do médio para longo prazo. E aí eu comecei a me aperfeiçoar e comecei a procurar pessoas que a gente está falando já no final da década de 90, início do ano 2000, que me trouxessem mais ferramentas para entender melhor isso. E aí era muito difícil na época, as informações eram muito restritas, né? A gente tinha pouca gente fazendo. Só que aí começou a vir no mercado, principalmente no final da década de 90, início do ano 2000, o tal do Fibonacci. Tinha uma escola na Itália, de um trader italiano, que falava muito sobre isso. O Márcio já começava a trabalhar mais isso. A gente tinha aqui fora o Robert Miner, que acabou depois eu conhecendo. Enfim, a gente... As coisas eram muito... Não era igual a hoje, né? Que a gente tem o professor super acessível. Pô, se eu tivesse um professor desse acessível, era a coisa que eu mais queria. E pior que tem gente que não dá valor a isso, tá? Mas era a coisa que eu mais queria na minha vida. Assim, ligar meu computador, ou sei lá o que na época, e na minha casa eu ter acesso a um professor como Márcio Portes, por exemplo, a um professor como o Caco, a um maluco como o Didi. Então, quer dizer, eu fui buscar, e aí você vai esbarrando, né, Cap? Você vai esbarrando um aqui, vai fazendo um curso ali, não sei o que, até que eu fui uma palestra, não sei se no início dos anos 2000, ou 2005, 2006, que eu já estava mais, meio que já focado mais a uma palestra, não é nem um curso, que eu acho que o curso só veio depois, em 2012, 2013, não foi nem curso, com o professor Marco Rossi, professor Rossi. E, cara, aquilo ali, cara, é o que eu falei ontem para você, cara, a luz daquele cara ali era diferente, bicho. Eu não sei o que era, Cap, eu não sei o que era. Mas do jeito que ele falava, cara, assim, tudo fazia sentido, sabe? Porque a gente estava saindo daquela zona que foi o início dos anos 2000, aquela bagunça que foi, né? E depois que foi em 2008, aquela outra bagunça, mas enfim. E aí a gente estava começando a era dos algoritmos, a gente sabia que existia, mas era uma coisa meio mitológica, assim, uma coisa... Assim, tu sabia que existia, mas tu não acreditava que existia, sabe qual é? E aí, cara, tudo que ele falava fazia muito sentido. Cara, e aí aquilo me encantou. Eu falei, pô, é isso, cara. É isso que vai guiar o mercado nos próximos. Assim como eu digo hoje que o mercado será guiado por derivativo, naquela época eu dizia, o mercado vai ser guiado para essa tal de Fibonacci. Por que para mim o tal de Fibonacci era o guia do mercado? Porque era a maneira mais fácil de fazer programação. É a maneira mais fácil de você fazer a programação e com inteligência artificial você criar uma inteligência no qual você autoprograma sem a necessidade de interferência humana. Porque se você for perceber, é exatamente isso que é um fibo. O fibo o que é? Ele sai deixando rastro, ele sai deixando marca. É a brincadeira que eu digo do disco de vinil, que você só tem que ter uma agulha para ele ler, mas que ele vai deixando referência, que ele vai deixando marca, mas que ele pode ir se ajustando. Então, para um programador, aquilo ali, cara, é a chuchu na beleza, sim. Deixa eu pegar um gancho aí, Ceruti. Muitas pessoas me perguntam por que eu não uso o traçado do Fibogap no dia seguinte. Você acabou de dizer, o setup do HFT que trabalha no intraday, ele pega o valor de abertura e coloca dentro da região de setup dele, de abertura. E ali ele já joga as proporções áurea para cima, para baixo e vai trabalhar em suporte e resistência a partir dessas projeções. Ele vai tentar fechar o gap, ele vai tentar buscar o ajuste, ele vai tentar... E se você vir o que acontece no filé mignon,
Se você tem um gap de alta, ele vem do 7,6 ao 23, que é justamente tentar fechar o gap. Fechou o gap, ele tenta voltar, porque ele vai na abertura do à vista, ele vai buscar os preços das ações, isso eu estou falando do índice, né? Que vão abrir e costumam não seguir o preço, eles sempre procuram abrir na média do fechamento do dia anterior, né? Então, justamente, você tem a configuração do Fibogap que funciona tanto, é por conta dos setups dos HFTs do intraday. É exatamente isso. É isso. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. E aí é estudar, né? Aí você vai estudar. Só que é uma coisa interessante, né, professor? A gente vive num mundo muito binário, assim, né? E o professor Rossi já falava lá atrás, cara. Assim, ele falava isso, vinha da boca dele. Eu já escutei isso alguma vez, ele falava assim, mas, cara, tipo assim, não me interessa se você acredita em Elliott Wave, acredita em estoque, acredita em MSD. Cara, eu não vou contra nada. Eu simplesmente vou entender aonde você tem um fibo amigável. Com fibo amigável, eu tenho o meu mapa de como consigo me comportar e como consigo me movimentar nesse mercado que é tão difícil. E eu acho que é isso. É perder tempo se, é isso, aquilo outro, parará. Não, cara, tipo assim, é que o professor acabou de dizer. Eu vou lá para o amigável, entendo o amigável, entendo a história, entendo essa questão do HFT, como é usado, se aquele papel, se aquele ativo, ele está amigável para esse tipo de exposição. E aí, fazendo a coisa com técnica adequada, você acaba se encontrando. Cerutti, vamos falar um pouquinho dessa análise que você faz de intermarketing, né, que eu acho que é interessante. A galera acho que não é tão habituada. Eu acho que talvez você quiser compartilhar a tela aí, dar uma palhinha, né, daquela... O que eu vejo nessa história, né? Assim, eu percebo assim, tipo assim, como a meninada lá na escola tinha muito medo de matemática e só o medo da matemática travava essa pessoa a aprender matemática, eu vejo um pouco disso com as questões econômicas. Né? Então, quando você começa a falar muito de juros, quando você começa a falar muito de treasuries americanos, quando você começa a falar muito, as pessoas meio que assustam. Né? E eu digo o seguinte, não tem muito mistério, né? Não tem muito, vamos dizer, apavoramento. Eu acho que economia é uma coisa simples, é comportamento humano. Economia é comportamento humano. Entendeu? É como os agentes se comportam. Então, eles hoje, mais do que nunca, nesse mundo globalizado, eles estão conectados. Então, eles vão estar conectados. Então, se você tem lá um Treasuries mexendo, ele vai impactar no resto do mercado inteiro. Cerutti, mas calma aí. O que tem a ver o DI 27 com a minha posição lá do IMOB? Tudo. A mesma coisa, o que tem a ver, por exemplo, a situação da China hoje, que para mim ela está invertida no ciclo, né? O que pode estar acontecendo com a China agora, o que aconteceu com a China alguns meses atrás é que pode acontecer agora com os Estados Unidos e alguns outros países, principalmente a Europa, e o que está acontecendo talvez agora nessa pequena eventual retomada da China é o que vai precisar esses países fazer assim para depois ir. Então, quer dizer, esses mercados, hoje, mais do que nunca, Képio, eles estão conectados. E aí, quando você pega as análises, e aí eu estou falando de uma análise mais global, mais macro, elas vão acabar se falando. Então, eu gosto muito de olhar commodities. Então, você está falando de grãos, metais, óleo. Eu gosto demais de todo dia ou toda noite estudar como é que foi o movimento das notas, como é que foi o movimento dos DIs, como é que foi o movimento
dos treasuries, né? Como é que foi o movimento das moedas, os pares, como é que foram os pares frente ao real, como é que foi o dólar, como é que foi o dólar frente à cesta de moeda, principalmente os países desenvolvidos. Então, você dá uma olhada nisso, isso não quer dizer que você tem que ficar preso nisso, mas você dar uma olhada a isso te alimenta de, vamos dizer assim, não de conhecimento, mas de base para quando, por exemplo, o professor fizer uma análise de um índice, a coisa ficar entendida muito mais dos porquês, do porquê que está por trás daquele movimento, do que eventualmente de simplesmente ação e reação. Assim, está acontecendo isso porque... Não, é muito mais os porquês que estão acontecendo do que uma coisa de, não, porque bateu aqui no 23, foi no 76. Não, bateu no 23, pode ir no 76, sem dúvida, se houver a falha do 23. Mas o que pode motivar aqui um suporte mais forte? Quais são as expectativas dos agentes que estão naquilo ali, na luta entre compradores e vendedores, que podem fazer daquilo ali um suporte mais forte? E aí Keppel, aí fica covardia. Quando você tem essa análise de intermarket juntando com um monstro como esse cara aí, tipo, te ensinando a suporte, resistência, dinâmica. Cara, é covardia, porque a coisa fica muito mais fácil e dinâmica para se trabalhar durante o dia. A intermarket análise é isso, cara. Eu gosto de analisar, mas isso é uma coisa de setores, commodities, agrícolas, metálicas, petróleo, moedas. Aí você vem com essa brincadeira toda agora, o Bitcoin, né, essas criptos, que tem trazido fluxo financeiro. Então, eu acho importante você fazer essa intermarket análise para ajudar e suportar a análise que, de fato, é essa dinâmica do dia a dia aí, que a gente tem aí disseminado. Bacana. Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu, 100%. Do que pegar um gráfico e tentar explicar aqui, porque é uma coisa... uma dinâmica. É bem grande, bem complexa, né? Não é tão simples assim. Eu acho que isso pode ser uma dica. Tá? Eu gosto muito do força relativa. Tá? Mas isso eu aprendi lá atrás, então eu sou meio velho. Tá? Força relativa não é índice de força relativa. São duas coisas completamente diferentes. O força relativa, o que é o força relativa? É quando você pega um ativo e simplesmente faz uma razão em relação a outro ativo. Falando a português, claro, pega um e divide pelo outro. Quando você pega essa razão aqui, de um ativo em relação a outro, você consegue ter uma ideia do comportamento que esse ativo está tendo relativo ao seu par. Então, você consegue criar uma referência. Eu gosto muito de gerar referência, porque essa geração de referência meio que te dá norte para saber realmente onde você está. Então, por exemplo, quando você pega um IMAT contra o IBOV, ou contra o BOVA11. Cara, no sábado eu falei, cara, tá batendo um suporte aqui super forte. Tem tudo para dar um respirozinho aqui. Quando você olha o IMAT sozinho, ele está perdido lá. Mas quando você compara ele com o índice, ele te dá uma referência de onde ele está, mais ou menos. Eu gosto muito de fazer esses pares. Por exemplo, real com peso mexicano, óleo com ferro, quando o óleo está barato em relação ao ferro, porque existe uma correlação entre os dois. Então, você plota isso no gráfico, né? Ploto no gráfico. Calma aí, deixa eu pegar. Mostra para nós. Deixa eu botar aqui um para vocês. Os caras já estão doidos para ver um gráfico aqui. Tá todo mundo... Calma aí, deixa eu ver. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar um mais bonitinho aqui para vocês verem. Por exemplo, esse aqui eu falei de manhã, hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual fica melhor aqui para mostrar para vocês um bonitinho. Não, faz um aí ao vivo para nós. Mostra aí como é que você começa a ideia. Tá legal? Isso aqui o que é, gente? Isso aqui é
eu vou pegar de 2019 aqui. Isso aqui é o comportamento das bolsas dos países emergentes, tá legal? Então, desde 2019, onde eu travei aqui, né? Então, a gente tem aqui mercados asiáticos, que são basicamente os tigres asiáticos, você tem África do Sul, você tem Rússia, você tem Índia, você tem México e você tem Brasil, tá legal? E aí você tem um movimento. Só que o que eu fiz aqui? Repare isso aqui, ó. Eu peguei e olha aqui, eu joguei o EWZ, né, dividido pelo mercado emergente. E olha que legal isso aqui, ó. Eu estou testando aqui, ó, nesse momento, uma resistênciazinha. Olha aqui, ó. Olha que legal. Então, o que pode acontecer aqui? De duas, uma. Ou ele rompe isso aqui e me abre teste aqui, ou isso aqui é uma resistênciazinha que pode me jogar ele aqui nesse suportezinho aqui. Quando você pega, e aí você fala, caramba, Ceruti, que legal, então você está dizendo o seguinte, pô, que talvez a gente está aqui, ó, olha que legal o movimento, ó, bate, 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 bate. Então, talvez a gente pode estar vendo aqui um movimento no qual o EWZ começa a perder força para o mercado emergente. Aí você vai dizer assim, não, então o EWZ cai e o mercado emergente sobe? Não necessariamente. Você pode ter agora o EWZ subindo menos do que o mercado emergente. Que isso faz? Isso traz condição para a gente ver que talvez a gente tenha aí movimento e fluxo positivo para a China, para o tigres asiático, para outros emergentes que compõem de maneira mais grossa o índice de mercado emergente. Então, a mesma coisa, por exemplo, aqui, esse aqui que eu gosto muito, por exemplo, esse aqui é o do ferro. Existe uma correlação muito... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você divide o EWZ pelo índice de emergente, você tira o EWZ do índice emergente para ficar mais... para ter essa comparação, ou você mantém o EWZ dentro? Mantém. No EWZ eu mantenho. Eu vou te explicar o porquê, professor. Porque o EWZ hoje representa pouco, infelizmente. A gente já chegou a ser representação significante. Hoje está menos do que 5%. Então, eu nem tiro, professor. Eu deixo ele pegar só a razão do principal, que vai, naturalmente, quando você divide um pelo outro, você está excluindo o crescimento do EWZ. Tá? Então, essa aqui, ó, olha aqui, essa aqui eu gosto demais, não é esse aqui não, é esse aqui, que é o do óleo com ferro, uma coisa que eu tenho falado desde junho do ano passado. Olha, existe uma correlação negativa, há uma boca de jacaré, isso precisa ser fechado, parará, parará, parará. Por que eu digo isso desde junho passado? Porque quando eu plotei esse gráfico aqui, olha isso, olha a discrepância. Quando você divide, deixa eu botar aqui para vocês verem, que senão vocês não vão conseguir ver. Pronto, agora ficou melhor. Quando você divide o ferro pelo Brent, que é o petróleo negociado em Londres, olha aqui, desde 2011 ele trabalha dentro desse escopo aqui. Ou seja, você tem, a partir daqui, ferro caro em relação ao Brent, a partir daqui, ferro barato em relação ao Brent. E olha o que acontece com o Covid. O Covid, ele simplesmente desloca a curva. Né? Então, o que a gente pode estar vendo agora? A gente pode estar vendo agora que ele pode estar trabalhando ou pode trabalhar num novo range. Qual é o novo range? De deslocamento da curva, que vai pegar aqui e que vai pegar aqui. Tá? Se for isso aqui, ou seja, a gente desloca essa curva para cá, para cá, para cá, e ele vai começar a trabalhar nessa história aqui, o que a gente está vendo é o seguinte, ele está no meio do caminho. Ó,
voltou, respirou. Se a gente for fazer uma correção ABC, ele pode vir para cá. Se ele vier tocar esse fundo aqui no suporte, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse óleo aqui chegando a níveis de 2013. Ou seja, a gente tem aqui brincando uns 30% para cima ainda aí no petróleo. Se a gente for projetar isso, 30% do nível do petróleo hoje, a gente está falando em dólar de petróleo a 100. Sim. Só que aí você fala o seguinte, pô, Ceruti, que loucura, cara, como é que você chega nisso? Aí você fala assim, pô, vamos ver lá o gráfico? Então vamos pegar o petróleo aqui e vamos ver se essa análise faz fundamento aqui. Aí tu pega e joga ele aqui no gráfico. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Olha aqui. Testando uma LTB de 2008. Vamos abrir o gráfico para vocês verem. Olha aqui, ó. LTB de 2008. Está fazendo pullbackzinho nela. Se resiste essa 2008, ou essa cabecinha aqui, nesse pivô de venda aqui, né, que é esse pivô de venda, que tem os 50% do pivô de venda, e aqui repica, a gente tem teste no 86 e depois tem teste no 110. Ou seja, a minha intermarket análise está dando substância para um quê? Para um possível teste no 86, caso rompa o 74 com confirmação acima do 76, testado isso aqui, pode dar caminho para mim, para o fechamento, que é esse suporte aqui dos 100, que é lá, exatamente, olha lá, 105, que é exatamente o que a gente estava falando lá na Intermarket Análise. Então, quer dizer, eu acho que isso é o que é mais bacana, assim, quando a gente fala em análise, acho que isso é o mais legal. Muito bom, cara. Isso a gente não enxerga isso porque a gente acaba não usando, né? Mas quando a gente, igual você usa isso sempre, você consegue notar essa diferença aí. A diferença é absurda, né? A diferença é muito gritante. É que você busca elementos. O que acontece, Cap? Uma coisa que eu acho que a galera... Acho que uma das coisas melhores que eu posso dizer para o pessoal é o seguinte. Eu sou completamente avesso à cartomancia. Cartomancia, bola de cristal, adivinhadores do futuro. Uma das palavras que eu mais odeio da minha vida é eu falei, eu avisei. Previsão para mim não é adivinhação de futuro. Análise para mim, ou seja, análise técnica para mim não é eu tentar adivinhar o futuro, é eu saber o que eu faço independente para onde aquele bicho for. Isso, para mim, é análise técnica. Essa coisa de, eu falei que ia 30, a 50, a 100. Eu não critico quem faça, pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu acho que tem nem tudo que a gente pode, a gente deve, nem tudo a gente deve, a gente quer, nem tudo que a gente quer, a gente pode. O que eu quero dizer com isso aqui? Cada um faz o que desejar da vida de cada um, tá? Então, não sou aqui eu que vou julgar. O que eu acho, eu não gosto dessa coisa de ficar tentando adivinhar futuro, tentar adivinhar figura, Não. Eu quero criar um mapa. Se o negócio for para ali, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se o negócio vier para cá, eu já sei que o negócio vai fazer. Se o negócio for para cima, quanto ele pode chegar para cima? Se o negócio vier para baixo, quanto ele pode chegar para baixo? Basicamente, análise técnica para mim é isso. Eu gosto disso e acho que é dessa maneira que a análise técnica deve servir aí para o pessoal. Ceruti, já está dando 1 hora aqui de live, né? Se a gente ficar aqui, vai até meia-noite. Mas eu queria que você falasse um pouquinho só do seu modo de operar, que eu acho que, igual você falou, eu fico mais em position. Você já olha o intermarket para saber em que você vai se posicionar, né? Olha essas coisas todas, mas o FIBO seu, eu acho que como a galera, muita galera que opera tiro curto, você opera
num time frame maior, né? Isso. Como é que é esse time frame seu? Tem como você... Então vamos lá, o Cap, para mim é o seguinte. Né? Você se protege com venda de call, venda de put, sei lá. Geralmente por funding e funding vendido de call coberto, sempre coberto. E esse dinheiro não é usado para alavancagem, esse dinheiro geralmente é usado para comprar put para proteção. Tá? Proteção é seguro. Perdeu, perdeu. Ninguém está ganhando nessa operação. É simplesmente proteger um pouco a carteira. Tá? Sim. É um momento agora que talvez seja interessante se pensar num tipo de operações como essa. Mas, basicamente, o que eu quero dizer assim, pessoal, FIBO boa não se apaga. FIBO boa não se apaga. Então, quando você tiver uma FIBO bem traçada, ela vai ficar para o resto da vida ali. Qual é o grande desafio, na minha opinião, em que as pessoas têm mais dificuldade? As pessoas têm dificuldade de olhar o gráfico como um todo, para trás e para baixo. O que eu digo para trás e para baixo? Para trás é olhar à esquerda e para baixo os time frames maiores. Independente se você trabalhar no intraday, trabalhar em swing, como você quer trabalhar, as FIBOs, elas são referências que darão um guia, talvez, para você trabalhar de maneira mais calma e tranquila daquelas situações que eu chamo de ponto de inflexão. Né? Eu evito chamar de suporte e resistência. Eu gosto de chamar de pontos de inflexão. O que são os pontos de inflexões? São os pontos nos quais os preços ou a dinâmica dos preços podem mudar o seu comportamento. É uma inflexão. Então, se eu tenho um FIBO bem traçado, independente se é pivô de 2005, 2008, 2018, se é um pivô intraday ou FIBOGAP, eu tenho ali uma referência no qual o preço pode sofrer uma inflexão. Ele pode de alta vir para baixa, ou de compra para virar venda. Tá legal? Então, acho que é o mais bacana para a gente entender. E daí, Keppel, é que vem a tal da história, que eu acho que vai ficar para um outro dia, aí você me convida para um outro dia, que é da onde, na minha opinião, o Julius de Kempner tirou pelo menos o conceito ou o entendimento em relação ao RRG. O RRG nada mais é do que isso. É ele entender momento, força, entender aonde esses pontos de inflexão estão no gráfico e aonde o price action ele vai se comportar em relação a preço, a relação a força e momento. E com isso, através de um FIBO bem traçado ou de um vamos dizer assim, de um pivô longo, amigável e certificado que o price action está respeitando, você consegue ter no gráfico ali uma leitura de RRG muito clara. Ceruti, quem sabe faz ao vivo, né? Mostra para nós um FIBO, aquele respeitador. Você deve ter vários aí, mas mostra aquele gráfico aí que você fala aqui. Isso aqui é a obra-prima. Olha aqui. Compartilha aí a tela. Tem que compartilhar a tela aqui. Calma aí. Calma aí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Calma aí. Vamos compartilhar a tela aqui. Tá, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma coisa aqui. Olha aqui, ó. O que eu gosto de fazer, tá legal? Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse gráfico aqui para a gente fazer isso ao vivo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou zerar o gráfico zerou, tá? Então, quando eu olho o gráfico aqui aberto, do jeito que eu estou olhando, eu vejo aqui uma dinâmica muito clara de alta. Aqui, ó. Uma dinâmica muito clara de alta. Aqui. Que depois, com o Covid, ela veio provavelmente no 23, depois provavelmente voltou no 78, aqui está trabalhando e aqui deve estar aqui no 50% agora. Vamos fazer para a gente ver? Olha aqui, ó. Topo, fundo. Vou puxar. Ó, puxei.
E aí eu vou estabelecer aqui os fibos que eu gosto de traçar. Aí você diz assim, Marquito, tem certo, tem errado, tem que ser assim, tem que ser assado? Não, não tem que ser nada certo. Eu uso esses fibos simplesmente por causa de HFT. Tá legal? Por causa de HFT. E depois a gente pode até explicar o porquê do HFT. Tá? Então eu uso aqui ó, o 0, o 23, o 50, o 78 e o 1. Tá legal? E a gente vê, olha que coisa legal, Keppel. Olha aqui, ó. Respeitou. Respeitou. Olha aqui. Até aqui respeitou. Olha que lindo, ó. 1, 23, 76 ou 78, que eu gosto de usar o 78, não gosto de usar 76, depois a gente explica, ó. 78 milimetricamente, 78, 78, 78, 78, 78, olha aqui, ó. Olha aqui que lindo isso aqui, ó. Olha que lindo isso. Aí, ó, pum, falhou 78, 23 reto. Aí botou aqui no 23, 23, 23, milimetricamente no 23, pum, 50, falhou 50, 23, caiu para o 0. E está voltando para o 50. Então, quando eu olho isso, eu digo o seguinte, olha, gente, essa fibra aqui é o tipo de fibra que eu não apago nunca mais na minha vida. Isso aí eu não apago nunca mais na minha vida. E aí, quando que acontece, Keppel? Quando aqui não vai dar porque eu não tenho volume, tá? Não tenho volume aqui do Brent, tá? O TradingView não me dá o volume do Trend. Mas quando eu alio o volume, força, mais IFR, momentum, eu tenho muito claramente aqui o quê? Eu tenho leading, lagging, improving e... Lembra aí? Leading, lagging, improving e weakening. Eu tenho muito claro aqui os 4 movimentos. Para que eu vou me meter? Não, eu olho aqui. Eu tive um professor que me dizia o seguinte, Keppel, o toque final da genialidade é a simplicidade. Marquinho, mas você não tem lá, ó, vamos pegar aqui, por exemplo. Você não tem todos os indicadores que não tenho, tá tudo aqui, ó, Intermarket Analysis, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. Escondido. Tá tudo aqui, ó. Não, eu não escondo nada, tá? Só que, sabe o que eu gosto de fazer? Pegar isso aqui e olhar. E daqui interpretar. Porque o que acontece? Aqui eu já tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Então, olhando isso, Keppel, eu já tenho aí o leading, o lagging, o improving e o weakening. Ou seja, olha aqui, Keppel, me diz aqui uma coisa. Quando eu passo do... Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui esse movimento aqui, tá? Beleza. Quando eu venho daqui e perco 78, o que está acontecendo? Weakening. Olha ele perdendo aqui os 50% do IFR e provavelmente aqui eu tenho uma queda de volume aqui. Perdeu o momento. Quando eu perco 23, o que eu tenho? Lagging. Provavelmente eu vou ter aqui o que é? Eu vou ter aqui ele abaixo na sobrevenda. Quando eu viro e começo a fazer o filé, eu tenho gancho. Eu tenho provavelmente ele improving. Olha lá, olha o gancho aqui do kick no IFR e provavelmente eu teria um kick aqui em volume. Sim. E aí eu subo para os 50%, improving, e se eu bato o 78, eu tenho leading, eu tenho ele forte. E aqui, ó, olha aqui, ó, quando ele bate aqui acima do 78, olha lá, eu tenho lá, ó, ele acima no IFR e provavelmente eu vou ter um power breakout aqui no ABV.
Cap, o que eu quero dizer é o seguinte, é claro que a gente poderia ficar a tarde inteira mostrando para vocês como é que a gente pode dividir isso, e eu não tão pouco eu tô aqui minimizando a importância de um RRG, pelo contrário, eu amo o RRG, eu sou apaixonado pelo trabalho do Julius de Kempner, eu agradeço demais ao Rafi ter trazido isso para o Brasil, levado isso para o Brasil, só que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, um gráfico, ele fala, tá? E a maneira de que cada um vai interpretar esse gráfico é a sua maneira. O cara vai criar, por exemplo, um RRG para ler um gráfico. Porque as informações do RRG estão lá no gráfico. Você não precisa ter um programa específico para ler um RRG. O RRG está lá. É só você interpretar de maneira muito, às vezes, simples o que o gráfico tá te dizendo. Entendeu? É claro que eu falei aqui muito rápido, tem mais coisa, tem outras coisas que você completa esse que é o RRG de FIBO, que é essa coisa do improving, do momentum da força dentro de uma FIBO, não é só isso, mas é só para você, que você pediu para eu falar sobre isso, só para você ter uma ideia de como funciona esse movimento e comportamento do price action, só simplesmente você viu, com uma FIBO traçada de 2000 e... Eu nem sei. 98. De 98, aqui, ó, de 98 a 2008. Simplesmente com uma FIBO de 98 a 2008, eu tive uma leitura... Ah, Marquinho, mas aí eu não consigo operar em intraday. Não, mas ali está uma referência. Aí você pode pegar um micro pivôzinho e operar aquela brincadeira, que o professor faz de maneira tão bacana, né? Cara, muito bom. Eu queria essa aí do RRG seu aí, que Gostou? Não, top. não tem segredo, você não tem segredo nenhum. É simplesmente o quê? É você interpretar. É você entender o que aquele gráfico está te dizendo, Cap. E aí é força e momento. Força vem da onde? Vem de volume. Momento vem para onde? Vem do força relativa. Pronto, acabou. Com certeza. Márcio não, Márcio foi embora. bicho, é Marco, é tanto Márcio que tem aí, bicho, que putz, grila, a gente faz até confusão. Ele falou que precisou de sair mesmo, pediu desculpa aí, mas bacana. Queria te agradecer aí, cara, a sua disponibilidade. Já são 1h20 aí de palestra, né? Que isso aí foi uma palestra, né? Pelo amor de Deus, palestra. E depois nós vamos marcar uma segunda rodada, entendeu? Vamos. Porque eu sei que a galera vai vir no meu vaca aqui perguntar um monte de coisa. Eu vou fazer uma listinha nova e nós vamos voltar a conversar. Agradeço aí seu tempo, cara, e obrigado. E sucesso aí, bicho. Eu queria agradecer a você pelo carinho, pela atenção, pelo respeito que você tem para mim. Desculpa ter falado tanto aí de coisas que não tem nada a ver aí, que tem coisas mais importantes para falar que o pessoal quer, que essas coisas de gráfico. A gente pode marcar uma segunda vez, a gente falar mais focado de FIBO, de como eu interpreto FIBO. Isso tudo é bacana. Eu queria agradecer demais a ti, Cap. Obrigado a todo mundo do grupo que me recebe tão bem, todo carinho. O que vocês precisarem, o Cerutinho está aqui. É só chamar. Obrigado, velho. Falou. Você, meu irmão. Tamo junto. Beijo a todo mundo. Um abraço.